A última palavra vem de Deus. Você pode dizer para seu irmão: a última palavra vem de Deus. Amém? Deus é soberano. Ele tem algo para a gente, a última palavra é dele. Não é a determinação do homem, é de Deus. Meus queridos irmãos, estamos estudando durante todo esse mês, no culto matinal, várias reflexões, inclusive também dentro do grupo MCM das mulheres, sobre o livro de Provérbios. A cada dia a gente está lendo um capítulo, meditando. São muitos textos de sabedoria, que está trazendo crescimento e muito aprendizado. E eu tenho encontrado no livro de Provérbios que a sabedoria, que é um livro de sabedoria, quem está muito aliado a ela é a humildade. Você vai ver o tempo todo o rei, um dos homens mais sábios, o mais sábio, então, ele pediu a Deus sabedoria e Deus disse: eu vou dar a você. Mas nenhum rei antes nem depois haverá tão sábio como você. Esse é Salomão. E os provérbios são dele, e a gente tem aprendido muito e tem crescido. Então tem alguns textos que eu queria chamar a atenção, e depois a gente vai fazer uma ligação com o Novo Testamento, uma passagem bastante interessante no aprendizado sobre oração. Num capítulo do Novo Testamento, 18 de Lucas, Jesus Cristo fala sobre o dever de orar, com aquela parábola daquela viúva, mas depois ele ensina como devemos orar. É um dever de orar, mas ele ensina como nós devemos orar. Uma parábola do fariseu e do publicano. Primeiro ele diz que devemos orar. Ele ensina uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. Você não pode parar de orar. Orai sem cessar. Diga para você: você não pode parar de orar. Você não pode parar de orar. Você não pode parar de orar. Tem que orar sempre. Orar constantemente, sem parar. E aqui traz vários ensinamentos. Eu queria ler alguns textos de Provérbios. Veja aí no capítulo 1, Provérbios, capítulo número 3. Vamos ver alguns versículos. Inclusive nós já estudamos, lemos esse Provérbios, capítulo 3. Vamos ver aqui o que a gente pode aprender sobre esse tema, que o fariseu, ele nada fez sobre isso. Então existe uma exortação à sabedoria e à humildade. E obedecer a Deus é sempre melhor. Eu vou ler alguns textos isolados, mas a gente vai entender e passar a confiar no Senhor. Veja o versículo 5, Provérbios 3, 5. A igreja vai me ajudar na leitura. Vamos lá, irmãos. Confia no Senhor. Segura aí. Confiar no Senhor de todo o teu coração. Hoje aqui à tarde estávamos no culto de oração muito legal, muito bom culto de oração, participação, e a gente ouviu um testemunho de uma irmã, toda a sua simplicidade. Ela conta uma experiência na sua casa e que parecia que não havia solução. Era uma questão tão simples, mas ela pensou e percebeu tudo que estava acontecendo. Ela correu para o quarto, se ajoelhou e fez uma oração. E após aquela oração, aquele problema que parecia simples, que ninguém resolvia, Deus mostrou como resolver. Eu posso ouvir um amém? Amém. Dependência de Deus. Você é habilitado há quantos anos? Digamos, você há 10, 20, 30 anos. Mas toda vez que você pega no seu carro: Senhor, toma a direção desse carro. Me ajuda. Então, observe o seguinte, começa a perceber que apesar de um conhecimento que a gente tem, a nossa dependência deve ser do Senhor. Vocês acham que aquele discípulo de Cristo, que passaram o sufoco lá no mar, o mar agitado, quanto tempo ele tinha como pescadores e acostumado ao mar? Na verdade, todas as técnicas. E Jesus ali dormia e eles gritavam porque iria morrer. Mestre, tu não te importa que morramos? E ele recorreu a Cristo. E quando ele chamou Cristo, Cristo acalmou aquilo que ele não podia acalmar. Deus fez ele se calar aquilo que não queria se calar. Quem resolve o teu problema é Deus. Não é você que é desenrolado, é a graça de Deus que nos ajuda. Você pode ter uma habilidade, e eu creio que Deus pode ter dado uma habilidade, mas a última palavra é de Deus e precisamos depender dele para tudo. Até porque só amanhã seremos amanhã, se ele permitir. Eu dormi e acordei porque o Senhor me levantou. Não é assim que ensina a palavra? Então observe o versículo número agora 6. Fica para confiar no Senhor, mas veja aí. Toda a igreja pode ler? Reconhece-o. Quando a gente reconhece Deus, que tudo que eu tenho, tudo que eu estou lutando para ter, vem de Deus, a gente começa a reconhecer e Ele vai endireitar. Você acha que tem alguma coisa na sua vida para endireitar? Ou você acha que chegou à perfeição? Quantos acham que tem coisa para ainda consertar, direitar na sua vida? Tem, pode ter certeza disso. Agora, quando a gente confia no Senhor,
Ele vai endireitar aquilo que está faltando. É muito simples esse provérbio, mas tem uma palavra muito direta sobre o caminho da humildade. Versículo 7, toda a igreja comigo? Não sejas sábios. Observe que agora ele fala diretamente, é um conselho do rei, a você não se achar sábio. Confia no Senhor. Olha, teme ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente vai encontrar muitas passagens falando sobre essa realidade. Eu queria dar um salto para o provérbio 16, já vai ajudar você que vai meditar daqui a pouquinho, não é? Na caminhada que a gente está lendo provérbio. Veja o capítulo 16, o versículo 18. Provérbio 16, 18, e você pode, curiosidade bíblica, pesquisar e ver quantos versículos mostram a nossa incapacidade, insuficiência, que nós dependemos do Senhor. Lembra do profeta Isaías? Ai de mim, eu estou perdido, eu sou homem de lábios impuro, habito no meio de um povo de impuro lábio, e eu estou diante do Senhor. Versículo 16 de Provérbio, capítulo 16, versículo 18. Só os homens, pode ler comigo, vamos lá? É como se ele estivesse dizendo, não seja sábio aos teus próprios olhos. Isso vai acabar com você. Mais humildade. Versículo de número 19, vamos lá? Toda a igreja. Melhor. Queridos irmãos, eu fico pensando sobre essa questão da humildade. E no capítulo 18 agora de Lucas, vamos para lá? Lucas 18, após este versículo eu poderia apresentar muito mais versículos. Jesus Cristo ensina o tempo todo a seus discípulos a ser pessoas humildes. E verdadeiramente como a gente precisa melhorar em todos os aspectos desse sentido. Então, primeiro ele ensina o tema sobre a oração no capítulo 18, ele leva essa parábola sobre o dever de orar, nunca esmorecer. Mas também ele começa a ensinar, na parábola do fariseu e publicano, como se aproximar de Deus. Como se aproximar de Deus. Eu já vi pessoas dizendo que tem intimidade com Deus e ora assim, Senhor, eu mando o Senhor fazer. Senhor, e é assim que a gente tem que se dirigir a Deus? A gente precisa se dirigir a Deus com humildade. Ele é Deus, nós somos homens. Ele é rei, nós somos súditos. Nós somos servos e Ele é o Senhor. Posso ouvir um amém, irmãos? Então, como a gente se aproxima com Deus, deve ser com um coração humilde, um coração quebrantado, porque Deus, Ele ama a humildade, mas Ele rejeita, e os soberbos Ele conhece de longe. Eu tenho visto na leitura desse texto, e peço a Deus que Ele me diminua, porque nós temos uma tendência, parece de querer ser o melhor, de querer ser o mais certo. Veja esse fariseu, o que é que ele fazia, no capítulo 18, versículo número 9, ele propôs uma parábola. Veja, propôs também uma parábola, essa é a segunda do capítulo 18. Alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezava quem? Os outros. Eu estava com os grupos de pastores, a gente tem um encontro de 15 em 15 dias aqui na associação, e teve um tema falado sobre a autoconfiança. Quando a gente acha que é muita coisa, ou acha que a gente já sabe demais, tenha cuidado com isso. Porque nós dependemos de Deus para tudo. Lembra aquele hino que o grupo de louvor canta? Para andar, para deitar, para acordar, para comer, para beber, para respirar, para tudo eu dependo de Deus, e você também. Eu nunca esqueço a história de um diácono na igreja que era professor também, lá do Seminário do Norte. E ele, uma certa manhã após o culto, ele era um homem muito preparado, era um professor universitário, e uma certa vez terminando o culto, ele foi com a esposa dele, né, saía do culto, entrou no seu carro, ligou o carro, e quando ele ligou o carro, ele perguntou à mulher, qual é o caminho de casa mesmo? A mulher olhou para ele, você está brincando comigo? Ele já morava naquele endereço há mais de 30 anos, ele falou, qual é o caminho de casa que eu estou? Aí ela fez, saia do carro, desliga o carro, agora, saia do carro, e conversou com ele, e ele deu um branco total. Dr. Isaac Aragão. Eu nunca mais esqueci disso. Então, a gente tem que saber, até para pensar, para raciocinar, ou a gente fazer o que for, é Deus quem faz, é Deus que nos move para isso. Nós dependemos de Deus. Paulo chega a dizer que a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. Nós não somos nem capazes de pensar como se fosse de nós mesmos, mas é o Senhor que dá a vitória. E feliz é o homem que reconhece isso.
Inclusive, uma das coisas mais lindas que eu acho é o próprio Cristo, que ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele se humilhou, se tornando homem, sendo fiel até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou e colocou acima do nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus, porque ele se humilhou. E ele mesmo disse: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Essa parábola tem um ensinamento sobre alguns que confiavam em si mesmos e ainda por se considerarem justos e desprezavam os outros. Versículo 10, a igreja comigo, vamos lá? 2 homens... Só para a gente entender. Quem foi que contou essa parábola? Jesus. 2 homens subiram ao templo para orar. Inclusive a gente percebe aí nenhum erro. Ele foi para orar, que bom. Um era fariseu e outro publicano. E aconteceu algo que Jesus chama a atenção da sua igreja, para que nós possamos aprender como devemos orar, como devemos aproximar de Deus, como devemos, quando você se ajoelhar, quando você falar com Deus, e eu também, como a gente deve se aproximar. Veja, um coração quebrantado, o que é que Deus faz? Mas também Deus, ele reclama de um coração que não é humilde. Vamos lá, versículo 11. O fariseu, a primeira oração dele, na verdade, alguns não consideram nenhuma oração, não é? Uma exposição dos seus supostos méritos, ainda ele agrava o irmão. Diz o seguinte: o fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma. Olha a oração dele aqui, está registrada: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Esse fariseu se achava acima da média, e ele era um cumpridor da lei, ele era um fariseu que orava mesmo, e ele vai dizer o que é que ele fazia a Deus, a Jesus Cristo. Jesus Cristo contou nessa parábola, a oração dele foi assim, ó, ele disse que agradeceu a Deus. Você sabia que os fariseus agradeciam a Deus porque ele não nasceram gentios? Ele agradecia a Deus porque não nasceram mulher. Ele disse: obrigado, Senhor, porque eu não nasci como mulher, eu nasci homem. E eles tinham tudo isso. É interessante, olha a oração dele, o que é que ele fez? Ele estava em pé, versículo 12: jejum 2 vezes por semana. Segundo os judeus, os costumes dele, o jejum era obrigatório, 1 vez por ano. 1 vez por ano era para jejuar. Ele jejuava quantas vezes por semana? 2. Extremamente, um ritual extremamente piedoso. Uma pessoa que subia para o templo para orar, uma pessoa que jejuava, uma pessoa que dizimava. E ele diz mais: dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo de número 13. Agora vai entrar outro personagem que Jesus chama a atenção, publicano, que era considerado alguém impuro, que era aquele que era roubadores, né? Que ele inclusive, o fariseu disse: você sabe que Zaqueu era um publicano, Mateus era um publicano, e o publicano era considerado como pessoas que roubavam, que extorquia, que era uma pessoa não grata no meio do povo judeu. E esse publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito, dizendo, olha a oração dele, toda vez comigo, vamos lá. Ó Deus, Deus, eu sou um pecador, eu sou um pecador. Foi a oração deste publicano. Jesus faz um comentário no verso 14, vamos lá? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será o que, igreja? Mas o que se humilhar será exaltado. E essa parábola, ela encerra aí. E aqui eu estava pensando sobre essa parábola. Essa parábola aqui tem esse ensino, não é? O primeiro homem fariseu, e eu gostei muito desse comentário, e gostaria de, ainda dentro desse texto, rapidamente, a hora se avança, para a gente entender melhor. Veja, ao classificar o primeiro homem como um fariseu, o Salvador não deixou dúvida alguma quanto à classe peculiar de aquele povo a quem se dirigia a Deus. Embora o fariseu simulasse a oração, ele não estava realmente falando com Deus. Lembre-se que o texto diz que ele orava de si para si.
E ele orava para chamar a atenção dos outros, e não orava e não chamava a atenção de Deus. Você percebe que Ana não levantou sua voz, só movia seus lábios, orava no templo, o sacerdote não entendeu aquela oração, mas Deus entendeu? Entendeu, porque Ele sonda nosso coração. Ela movia com os lábios, mas Deus entendeu. O sacerdote não entendeu, disse que ela estava embriagada, mas aquela mulher era uma mulher atribulada, buscando a presença do Senhor. Veja, aquele homem não estava realmente falando com Deus. Há um comentário aqui que diz que antes ele ficava com vanglória das suas próprias realizações morais e religiosas, e ele considerava perfeito e justo. E aqui eu estava vendo um comentário sobre essa questão, essa parábola, sobre essa questão da justificação pela fé. A Bíblia diz: justificado, pois, pela fé, nós temos paz com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa justificação não vem por nossas obras, mas parte de Deus. É Deus quem nos justifica, é Deus quem nos perdoa, não é porque eu faço bem. Porque, aliás, irmão, lembra aquele hino? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, não vai encontrar nada de bom, porque nós somos pecadores, nós somos faltos, nós precisamos melhorar, nós precisamos buscar mais ao Senhor. E aquele homem se achava alguém que estava muito além. Isso é um perigo muito grande, o orgulho religioso. Eu venho para o matinal todo dia, eu sou mais crente. Será? A questão não é essa, a questão é como a gente se dirige a Deus. E aqui, meus irmãos, em vez de ele se comparar, esse fariseu, com um padrão de Deus que é perfeito, e perceber sua miséria, seu estado pecaminoso, eu citei aqui Isaías, que era um profeta. Deus o comissionou, ele disse: Senhor, ai de mim, eu estou perdido, eu não tenho condições nenhuma de pastorear, eu não tenho condições nenhuma de realmente ser esse crente fiel, mas eu vivo pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu favor. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Essa doutrina da graça, a doutrina da justificação pela fé, é importante que a gente entenda. E aqui essa parábola é rica em verdade a respeito dessa doutrina da justificação. Ela ilustra perfeitamente de que maneira um pecador totalmente destituído da retidão pessoal pode ser instantaneamente declarado justo diante de Deus. Só em Cristo. É Cristo quem nos justifica. Você está aqui pela graça do Senhor, eu também estou aqui pela graça do Senhor. E se um dia vamos estar diante de Deus no céu eternamente, é por misericórdia de Deus. Você não é bom, bom somente um, bom é Deus. E essa doutrina está justamente aqui, irmãos, só pela graça, através de uma fé repleta de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja cancelado os vossos pecados e assim venha o tempo de refrigério. Não estão lembrados na mensagem de domingo? Quanto Pedro cresceu quando ele reconhecia que não era ele, não era João, porque ele subia para orar. Não foi ele nem João que levantou aquele homem, mas foi Jesus. Eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te. Aquele homem deu um salto e levantou. Você e eu, nós só estamos de pé por Jesus Cristo, pela sua infinita graça, pela sua misericórdia. A igreja pode dizer amém, irmãos? A gente se aproximando de Deus vai ver a nossa miséria. Como homem, não tem nada, pó, sabe, irmão, inclinado a desobedecer. Nós passamos um período aqui estudando o livro de Juízes. Como é triste o ser humano. A gente, quando acha pensando que é alguma coisa, não é. É Deus que sustenta a mim e sustenta você. Meus irmãos, esse homem, sua frequente repetição: eu faço isso, eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou melhor, não agradou a Deus. Grande é Deus. Então aqui a gente vai ver como Jesus Cristo não simpatizou, vamos dizer assim, com esse tipo de oração. Então aqui o versículo 10 e 11 vai explicando: tal confiança na retidão pessoal inerente da pessoa é uma experiência condenatória. Está condenado a gente. É Cristo que é a nossa esperança,
É Cristo que é a solução. É Cristo que faz eu levantar todas as manhãs. É a misericórdia do Senhor. É Cristo quem me capacita no meu trabalho. É Cristo que me capacita aqui nesse ministério, nessa igreja. É Jesus. E a Bíblia o tempo todo fala de Jesus, do Gênesis do Apocalipse. E se você estiver fraca, se você estiver fraco, está na hora de se ajoelhar diante de Jesus, que Ele vai te fortalecer. Eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Quem fortalece a gente é Jesus. Olha, a tua carne quer dormir, a tua carne quer cochilar, a tua carne e a minha quer pecar. A carne da gente não quer nada com Deus, mas Jesus levanta a gente. Filho do homem, fica de pé, que eu quero falar contigo. Mas ele não levantava, aí o Espírito levantava Ezequiel. É o Espírito que levanta você. É Deus que trouxe você até aqui. É Deus que quer que você caminhe. É Deus que quer você em oração. É Deus que vai fazer você ler a Bíblia. É Deus que vai você desenvolver essa comunhão com Ele. Só Jesus. No dia que a gente pensar que é a gente, grande é a queda, até aqui nos ajudou o Senhor. Tem coisa que você olha para um lado, e a irmã dizia que todo mundo tentava, era uma coisa tão simples, era um cano e tinha 3 canos, qual é o cano? Pim, pam, pum, cada bala, não é nada disso, é orar. E quando perguntou a Deus, aí orou, e o pessoal nem sabia que ela estava em oração lá. Quando aqui achei, olha como a gente é, eu achei. Achasse o quê, irmão? Foi Deus que te orientou, é Deus que te sustentou, é Deus que apontou, é Deus, é Deus, é Deus, é Jesus, a misericórdia dele, as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são grandes e se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga amém, irmãos. Amém. Aleluia. Veja o publicano, que miséria desse homem. O publicano apresentou uma diferença impressionante quando ele estava lá no templo. Estando de pé ainda, ele nem ousou a falar com Deus. Lembra daquele centurião? Eu não sou digno de entrar na tua casa, não sou entrar na minha casa não. Eu não sou digno de só ficar debaixo do meu telhado. Mas se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo fica curado lá. Aí Jesus, olha, nem Israel viu um temor desse, uma fé dessa. Pode dizer a Deus na sua oração, comece assim, bem pianinho. Eu não mereço, eu nada sei, mas a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. E aquele publicano apresentou-se com humildade. Ele estando de pé, ele reconheceu sua indignidade. Ele foi humilhado até o pó, não levantou nem seus olhos. Ele não ousava nem ainda levantar os olhos, mas ele batia no peito como um símbolo de dor pelo pecado, contrito, e ele clamava a Deus por misericórdia. Ó Deus, sê propício a mim. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Diga assim, ó Deus, vamos dizer todos, ó Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. Eu sou uma pecadora, sou um pecador. Aí Deus vai olhar e dizer, você descobriu isso? Pois eu vou te ajudar. E quando agora tu receber vitória, tu vai saber que fui eu que te dei vitória. Tu oraste, tu te rasgaste, tu é religioso, tu ia, fazia, mas eu estou dizendo que sou eu que te dou vitória. Então, irmãos, ele batia no peito, tem misericórdia de mim, ó Deus, ser propício. Ele não se via, ele via como um pecador. Ele sabia que ele era um pecador indigno de receber algo de Deus. Nós não merecemos. A graça, salvação é imerecida, é um presente que a gente não merece, mas Deus dá. Nenhum merece. Essa é a teologia bíblica. Nós não merecemos, nós estamos perdidos em nossos pecados, nós estamos mortos em nosso pecado, mas pela graça do Senhor, eu sou o que sou. Eu estou aqui pela graça de Deus. É Deus na tua vida, na minha vida, para a gente cantar, para a gente adorar, para a gente orar, para a gente fazer a obra do Senhor, para a gente participar do bazar. É a graça de Deus na nossa vida. E o capítulo 14, veja esse capítulo 14, por favor. A igreja pode ler?
O publicano. Jesus Cristo, nesse momento, ele está fazendo os seus ouvintes lembrar que o espírito de humildade e o arrependimento é aceitável a Deus. Não é a justiça própria. Não é porque você deu 1 quilo de açúcar. Não é porque você deu 1 quilo de feijão. Não é porque você deu uma cesta básica. É a misericórdia de Deus na minha vida e na tua vida. E ele ensina esse espírito de humildade. É aceitável ao Senhor. Ao contrário do que as aparências possam indicar. Foi o publicano que desceu para a sua casa justificado. Porque Deus exalta o humilde, mas humilha os que se exaltam. Que nunca, irmão, nem eu, é uma coisa que a Bíblia nos ensina, nem você, possamos crescer. Olha o que João Batista diz: importa que ele e que eu, nós precisamos diminuir muito mais, porque é Jesus que está conosco e fazendo na nossa vida. Ele é que nos faz crescer. Vamos ficar de pé? Obrigado, meu Deus, por esta noite, por esta parábola, Deus, que era tão simples, mas encerra uma verdade tão profunda, Deus. Porque o Deus, o religioso, Pai, às vezes mostra tantas coisas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, aquilo. E nós, na verdade, Deus, vivemos pela Tua graça e por Tua misericórdia. O publicano, ó Deus, um homem pecador, mas ele reconheceu sua miséria. E ele nem levantava os olhos, mas pediu misericórdia. E nesta noite, o Senhor olhe para o coração de cada um de nós, ó Deus, e perdoa os nossos pecados, nossas faltas, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, Deus, porque nós queremos voltar para a nossa casa justificado, ó Deus, pela fé. É no Senhor que nós temos a vitória. Abençoa cada membro dessa igreja, congregados, visitantes, e que nós possamos entender, conforme o ensinamento da Tua palavra, que se não for Jesus na nossa vida, foi Ele que disse isso: sem mim nada vocês podem fazer. Leva-nos em paz, e cada vez mais nos aproxima do Senhor da forma certa, com humildade. Tira toda e qualquer arrogância do nosso coração. Nós somos inclinados para isso. E que Teu nome seja glorificado na vida da Tua igreja, desde agora e para sempre, no nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém? E que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito seja sobre nós e sobre todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos?